Como que é a mentalidade de uma pessoa que chega lá, que conquista a remissão de forma definitiva e sem medicamentos? Como elas pensam? Que atitudes elas têm no dia a dia delas? Então, eu cataloguei isso, eu refleti sobre isso, eu escrevi sobre isso para ajudar você que tem um problema autoimune ou alguém que você conheça, que você queira ajudar, que tem uma doença autoimune, a silenciar esse sintoma. Lógico, tudo isso de forma natural, sem nenhum medicamento, de forma definitiva, tá bom? Muito bem-vindo a mais um Autoimunidade em Foco. Meu nome é Thales Faé, eu sou nutricionista integrativa e aqui nós discutimos estratégias que vão ajudar você que tem algum problema autoimune a reduzir até 100% dos seus sintomas sem medicamento e de forma definitiva, ou seja, conquistar a remissão do seu problema autoimune. E o tema da live de hoje é 8 atitudes que te levam até a remissão. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas o que uma pessoa que de fato conquista a remissão, o que uma pessoa que conseguiu controlar o seu problema autoimune, o que ela pensa, que tipo de atitude ela tem, né? Além dos 3 pilares que você já me ouve falar, né? Pilar físico, emocional, barra mental e espiritual. Esses 3 pilares são fundamentais. Mas o que essa pessoa que chegou lá, como ela pensa? Como ela pensa? Ela pensa de uma forma peculiar, que hoje é um termo em inglês muito conhecido, que é o mindset, que é a mentalidade. Então, eu reuni aqui alguns pontos que ao longo da minha carreira, aqui de 12 anos de atendimentos, e também conversando com os meus alunos um a um, ali ouvindo eles, as particularidades daqueles alunos que chegaram lá de fato, que pontos que eu observei. Então, eu ouvindo e conversando com essas pessoas, eu nomeei, eu escrevi ali de fato características ou coisas que eu comecei a ver que eram em comum entre essas pessoas, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre essas atitudes, sobre esse mindset da pessoa que conquista a remissão? Vamos lá. Então, eu cataloguei aqui 8 pontos que, se você que tem um problema autoimune, você quer chegar lá, você quer silenciar, você quer inativar o seu problema autoimune, confia nisso aqui que eu tô te falando, porque isso é um ponto em comum. Isso aqui é algo que as pessoas têm parecido, as pessoas que chegam lá. E quando a gente quer algo, né, quando a gente almeja algo, refletir ou se espelhar em algo que já tem, alguém que já tem esse algo, eu acho que é uma característica importante, desde que isso seja honesto, verdadeiro, né? Não ultrapasse os limites da desonestidade. Eu acho que é uma coisa que merece ser copiada no bom sentido, não é verdade? Você concorda comigo? Então vamos lá, vamos falar sobre esses 8 pontos, 8 atitudes, 8 formas de pensar que a pessoa que atinge remissão tem. O primeiro ponto é: eles focaram em um método. Eles tinham acesso a informações de forma organizada para enxergar o que antes era invisível e até mesmo inatingível aos olhos deles, né? Então, eles tinham um método de como fazer e o que fazer. E é algo muito comum que eu vejo hoje, nessa era globalizada que a gente tem acesso hoje em dia, né? A internet está aqui e isso faz com que a gente tenha duas extremidades. A gente tem um lado bom e a gente tem um lado ruim. Então, ao mesmo tempo que isso facilitou e proporcionou as pessoas a terem acesso à informação, isso também deixou, isso muitas vezes faz com que a pessoa tenha uma obesidade mental. O que é uma obesidade mental? É um excesso. Obesidade é um excesso.
né? Então, a pessoa tem um excesso de informações, ela tem muita informação chovendo de tudo, contra todos os lados, e ela não sabe o que fazer, como reunir essas informações e, de fato, começar a executar. E esse excesso de informação vindo de todos os lados acaba paralisando a pessoa. Pode ser que você hoje esteja paralisado pelo excesso de informações, pela obesidade mental. Fala para mim, você se sente às vezes paralisado? Vamos pensar no mundo da nutrição, né? É uma ciência que evolui constantemente. Então você segue e acompanha 15 nutricionistas, 15 nutrólogos, mas não sei quantos gurus, não sei do que. E aí você recebe informação enxurrada, enxurrada, e aí você fica perdido. Poxa, fulano falou isso, fulano falou aquilo, aí você pega uma dica daqui, cata outra dali, mas você não tem um método, você não tem uma informação organizada, num passo a passo que te diga o que fazer de fato para atingir o que você está buscando, que é silenciar o seu sintoma da sua autoimune. Né? Então, essa obesidade mental, ela te paralisa. Então, o que eu te diria para fazer? Segue 1, 2 e consuma o conteúdo desse 1 ou 2 que você vai seguir. Pode ser eu, pode ser outra pessoa que você confie, que você goste mais. Mas foque, tenha foco, porque se você não tiver, você vai ficar para lá e para cá, pegando dica daqui e dali, e de fato você não está fazendo nada no final das contas, tá? Isso é mais ou menos parecido como um cardápio de restaurante. Vê se isso já aconteceu com você. Comigo já. Você já foi em um restaurante em que você tinha muitas opções de cardápio e você ficou perdido em o que escolher? Nossa, é tanta opção. Meu Deus, isso aqui é gostoso, isso aqui é bom, eu quero pedir esse aqui é fit, esse aqui não sei o que. Nossa, meu Deus, é muito difícil escolher. Ou então você foi no restaurante, você almoçou, jantou, e aí tinha um cardápio de sobremesas, e você ficou perdido em qual sobremesa escolher de tantas opções que tinha, e você, poxa, eu não vou comer nada, eu não sei mais o que escolher, é muita opção. É muita opção. E esse excesso de opções confunde o nosso cérebro, nos atrapalha a de fato escolher. E é isso o que acontece quando você não tem um método. Tanto é que alguns restaurantes têm um cardápio mais enxuto, né? Alguns restaurantes têm 2 opções de carne vermelha, 2 opções de frango, 2 opções de peixe, 2 opções vegetarianas. Só. Isso simplifica a nossa vida. Ah, eu sou vegetariano, eu vou comer esse aqui ou esse aqui. Ah, eu não como carne vermelha, então esse ou aquele. Eu não gosto de peixe, eu tenho tal ou tal opção, né? Então, ter menos opções, ter mais opções, apesar de nos parecer melhor, nos atrapalha, tá? Então, foca em menos opções e siga aquele método que você escolheu seguir, de acordo com a sua identificação, de acordo com o que você acreditou, o que você reconheceu para si, tá bom? A segundo ponto, a segunda atitude de quem atinge remissão. Atitude, ação. As pessoas que de fato atingem remissão, elas colocam em ação aquilo que elas estão se propondo a fazer. Então, elas escolheram um método, elas definiram a quem seguir e a que caminho percorrer, e elas imediatamente começaram a colocar em prática. Execução, atitude. Isso é o desejo de aprender novas habilidades, é o querer fazer. Mas mais do que querer fazer, do que desejar fazer, é colocar esse desejo em ação. Porque desejo sem ação é mera abstração. Então fica só no plano da vontade. E aí você fica com aquela obesidade mental, aquele monte de informação que te paralisa, mas executar, de fato, você não executa.
ou você executa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas você não faz de fato, você não cai para a ação de forma geral. Então, isso é o determinante, né? Então, quando eu recebo, né, pessoas agradecidas, né, pelo que elas atingiram, por exemplo, no meu curso, Thales, muito obrigada, você me ajudou, você me instruiu, você me proporcionou isso. Eu falo, não, o, o mais importante foi você. Eu fui um objeto, ou melhor, um meio, um recurso que você utilizou para te ajudar a chegar onde você chegou. Mas de que vale toda essa informação se de fato você não coloca isso no campo da ação, se você não tira isso do papel? Então, o maior responsável é você. Eu dou o meu 150% dos meus 50% de participação. E você precisa querer dar o seu 150% dos seus 50% de participação. Você precisa querer fazer a mais do que você precisa. Quem não é procrastinador faz mais do que precisa, faz mais do que a lição de casa. Fica na biblioteca estudando até tarde. Não faz só o que a professora manda, faz mais do que o que a professora manda. Me entende? Terceiro ponto de quem conquista a remissão é a resiliência. Você conhece essa palavra? Talvez você não conheça, mas resiliência quer dizer a capacidade de se adaptar a mudanças, ou a capacidade de se adaptar à má sorte, para quem acredita em sorte ou azar. Então, é tipo assim, não existe fracasso, existe resultado. Então, muitas vezes, quando você se propõe a fazer algo novo para silenciar o seu sintoma da autoimune, para de fato conquistar a remissão, você pode considerar que você fracassou em alguns momentos, mas você pode considerar que você fracassou porque você não teve o resultado que você esperava atingir. Mas isso não quer dizer que você fracassou. Isso a resiliência é a capacidade de enxergar nesse fracasso, entre aspas, porque não é o fracasso, de enxergar uma oportunidade de aprender que aquela forma de fazer talvez não seja a melhor, de enxergar como um aprendizado. E aí, eu não sei se você já ouviu falar na história de Thomas Edison. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica. Essa lâmpada aqui que está em cima de mim, que está na minha frente, me proporcionando ter uma boa imagem para vocês. Thomas Edison, ele fez 10.000 tentativas de fazer essa lâmpada hoje, que é tão comum para nós, poder funcionar. E Thomas Edison, ele era persistente. Ele estava ali, depois de 10.000 vezes, persistente em continuar fazendo. E aí uma pessoa do círculo dele falou assim, Thomas, você já falhou mais de 10.000 vezes. Desiste, cara. Você está fazendo... Você não vai conseguir. E aí ele falou a seguinte frase. Eu não falhei 10.000 vezes. Eu apenas encontrei 10.000 maneiras diferentes que não funcionaram. Então, resiliência é isso. É você ver uma oportunidade naquilo que você fez, que você acha que é errado. Mas aquele achar que é errado foi um aprendizado. Porque você fez buscando dar certo. Você fez buscando dar certo. Então, o que você considera fracasso, na verdade, foi uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de você ver que essa aqui não dá certo. Essa forma de fazer não dá certo. Ou pelo menos não dá certo para mim, não dá certo para você. Tá? Então, cada um só tem a capacidade de carregar o fardo que consegue carregar. Você já viu aquela frase bíblica?
Não sei se é em Coríntios, eu não sei exatamente onde fica. Quem for bom leitor da Bíblia aí vai dizer, né? Então, que Deus só dá fardos que nós temos capacidade de carregar. Então, às vezes a gente olha para o lado e fala assim: nossa, aquela pessoa está reclamando por tão pouco, olha só que bobagem. A gente julga aquela pessoa. Porque para a gente, o fardo dela é pequeno. Mas você não sabe se a capacidade dela é de carregar aquele fardo. Por outro lado, às vezes a gente olha para uma outra pessoa e fala assim: nossa, caramba, que vida difícil. Eu não sei se eu daria conta de viver bem como ela vive, tendo tantas coisas para carregar. Mas a verdade é que a gente só consegue carregar e a gente só tem os fardos que a gente tem possibilidade de carregar. Então, esse fardo que você carrega só foi dado porque você tem capacidade. Para você pode ser grande, para você pode ser pequeno, mas ele é do tamanho, exatamente do tamanho que você precisa. E exatamente do tamanho que você tem a possibilidade de carregar. A quarta atitude de pessoas que chegam à remissão é acreditar. Então, as pessoas que chegam na remissão, ou seja, silenciam os sintomas, elas sempre acreditaram. E quando eu converso com os meus alunos, quando eu tenho essa oportunidade de conversar com eles, eu pergunto: e você acreditou no que eu falei? Realmente, quando eu falava, você acreditou no que eu falei? Porque o que eu falava o que eu falo é diferente da maioria. E você acreditou em mim? Ou você acreditou não só em mim, mas você acreditou nessa forma global do que eu falo? Você acreditou nessa forma? Com o que eu falo, nessa ciência que é a nutrição, a medicina integrativa? Eles falaram, eu acreditei. Eles falaram, eu acreditei. Para mim é surpresa, porque o que eu espero é às vezes ouvir. Eu não acredito. Alguns falam, eu não acreditei muito, mas a maioria fala, eu acreditei no que você disse. E por que que acreditar é importante? Primeiro, porque a gente faz melhor aquilo que a gente acredita, né? Óbvio, se você acredita numa relação, você vai se dedicar àquela relação. Se você acredita num propósito de uma empresa, de um trabalho, você vai se dedicar para fazer o seu melhor para aquela empresa, para aquele trabalho. Então, apostar em causas que você acredita é fundamental para você chegar lá, para você atingir a remissão. E segundo, porque o fato de você acreditar, ele está mexendo, né, é algo que mexe com o seu cérebro. Quando você acredita no que você está fazendo, quando as suas atitudes, os seus pensamentos são condizentes, suas células estão acreditando nisso. Então, quando você fala, quando você aposta de verdade no que você está fazendo, é essa mensagem que você está mandando para dentro de si, é essa mensagem que você está levando para o seu corpo. Eu sou capaz. E de que forma você pode pensar? Poxa, se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Alguém conseguiu, então é possível. Alguém conseguiu, então é possível. Ninguém tá te falando uma coisa que ninguém conseguiu. Ninguém tá te falando para você descobrir um continente ou descobrir a cura de não sei que doença incurável. Não. O que eu tô te falando aqui é sobre uma coisa que muitas, milhares de pessoas conseguiram. E por que não se espelhar nessas pessoas que conseguiram, ao invés de se espelhar nas pessoas que não conseguiram? Seja lá por que motivo elas não conseguem, né? Então, pense, se acredite, se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Você
pode estar na parcela das pessoas que chegaram lá e não na parcela das pessoas que não chegaram lá. Você merece o melhor. Por que você vai estar no ruim se você pode estar no bom? Né? E isso é uma crença limitante de que talvez você tenha essa crença porque você não é para você, de que pode ser para outras pessoas, mas para você não é capaz, você não é merecedor. E por que você pode ter essa crença? Porque de repente você viveu uma experiência negativa que te fez pensar isso, de que você não é merecedor, de que você não é capaz, de que não é para você, de que é para todo mundo, menos para você. Ou porque alguém te disse isso uma vez. Porque sua mãe, o seu pai, alguém te disse que não era para você, que você não é possível para você alguma coisa. E aí você sempre cresceu com essa mentalidade de inferioridade. E não é culpa da sua mãe ou do seu pai, porque eles também ouviram isso de alguém, né? Então, pode ser uma crença herdada ou pode ser uma crença adquirida pelas suas próprias experiências, né? Então, procure alguém para te ajudar com isso, porque é para você. Se sinta merecedor. Você merece o melhor da sua vida. Você não merece o pior, tá? E sempre busque palavras no afirmativo, tá? Porque isso é diferente aqui para o seu cérebro, para os seus neurônios, como eles recebem essa informação. Evite dizer eu não quero isso, eu não quero ficar mais doente, eu não quero mais sentir dor. Diga as palavras no afirmativo. Eu sou saudável, eu vivo bem, eu vivo plena, eu vivo feliz. Diga as palavras no afirmativo. Então, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, você tem toda a razão. Essa é uma frase de Henry Ford. Então, você tem razão. Se você acha que você não pode, você tem razão. Se você acha que pode, você também tem razão. Então, quem manda é você. Quem manda é você. A quinta mentalidade, a quinta atitude ou mindset de quem atinge a remissão é ter objetivos bem definidos. Já viu aquela frase que diz que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve? Já ouviu essa frase? Quem não sabe onde quer chegar, serve qualquer coisa, não sei para onde que eu quero ir. Então, tenha em mente, por que que você está fazendo isso? O que que você quer? Você quer remissão? Ok. Você quer ter mais qualidade de vida? Ok. Você quer parar de tomar remédio? É isso que você quer? E por que que você quer isso? Quando você atingir isso, como você vai se sentir? Que impacto isso vai gerar em você? Ah, Carlos, eu vou ter mais energia, mais disposição, eu vou poder brincar com meus filhos, vou brincar com os meus netos, vou poder namorar com meu marido, eu vou poder viver, acordar sem ter dor, eu vou poder viver minha vida sem constrangimento pela aparência que a autoimune me traz. Eu vou poder ter esperança e perspectiva de futuro. Isso é algo particular. O que você quer é diferente do que eu quero para minha vida. E você precisa ter uma razão suficientemente forte que faça sentido para sua vida. Porque se não fizer sentido, isso que você está buscando, essa mudança em acordar 5, 6 horas da manhã para fazer um exercício, para preparar sua comida, não vai fazer sentido nenhum. Não vai fazer sentido nenhum. Então você precisa buscar um motivo que seja forte o suficiente para você e não para mim, e não para outra pessoa, e não para o seu médico, e não para o seu marido, para você. Porque é você que vai viver assim. A escolha é sua. Então, se for um motivo fraco, se não fizer sentido para você,
você não vai executar. Isso vai ter prazo de validade. Um curto prazo de validade. 2, 3 semanas. É aquela pessoa empolgada, que começa movimentando tudo, mas que no médio prazo, longo prazo, não faz nada. E essa pessoa que acha que está fazendo muito, mas que na verdade não faz nada, ou que faz tudo mais ou menos, ela é frustrada. Porque ela acha que ela está fazendo. E ao achar que ela está fazendo, ela se frustra porque ela não vê o resultado, mas ela acha que ela está fazendo. Isso é muito frustrante, porque ela não vê o resultado. Anota num caderninho agora o que você quer, para que você quer e de que forma a conquista desse objetivo vai impactar em você. Faz isso. Escrever ajuda a ter clareza. Sexto, mentalidade. Sexta atitude de quem conquista a remissão é entender o processo. Entender que o processo tem fases. Não pensar só no resultado final. Pô, eu tô fazendo aqui, você no dia 1 que você começou, você quer ver resultado. No dia 1, no dia 3 você quer conquistar a remissão. Não, entenda que é um processo, que você está anos vivendo num processo negativo. Anos de uma autoimune diagnosticada e talvez anos de uma autoimune não diagnosticada. Talvez isso venha desde o dia que você nasceu e você quer, sério, que você quer resultados magníficos em 7 dias. Então é entender que é um processo e viver como tal. Então as pessoas que eu vejo que chegam lá, elas entendem esse processo, elas confiam no processo. Não só elas acreditam, como eu falei anteriormente, mas elas confiam no que elas estão fazendo. E elas confiam que isso é um processo, que pode ser mais rápido ou pode ser mais longo. Que elas aproveitam os benefícios que isso está gerando no corpo dela. Que ainda você não parou de ter suas dores, ou ainda não parou de tomar os seus imunobiológicos ou os seus corticoides. Mas você já reduziu sua enxaqueca, você já melhorou a sua digestão, o seu estufamento, a sua rinite, sua sinusite, sua gastrite, o seu funcionamento intestinal, a sua energia, a sua motivação, a sua insônia. Olha quanta coisa pode ter mudado já, né? Então, as pessoas que chegam lá, elas confiam nesse processo. O sétimo e penúltimo atitude de quem chega lá é sair da zona de conforto. E olha só, por que a zona de conforto é desconfortável? Então, sempre que você faz algo novo, o seu cérebro, ele é como se fosse um general. Então, ele chama outras tropas, que são os neurônios, para analisar essas informações e criar novos neurônios. E para isso, ele gasta mais energia. E pode ser que por isso, ao aprender algo novo, você se sinta, ai, poxa, isso é tão desgastante, isso é tão desconfortável. Então, o seu cérebro, como um mecanismo de controlar a energia, ele entra em ação e produz essa sensação de desconforto. Porque o nosso corpo, o mais primitivo do nosso mecanismo é a sobrevivência. Então, tudo que gaste mais energia vai gerar um desconforto, tá? Por outro lado, quando você faz algo que é comum, é do seu hábito de vida fazer, você não gasta energia, porque é automático. O hábito é uma coisa automática. Você não precisa aprender, você não precisa se disciplinar. Você faz simplesmente por fazer. É automático. Isso gasta menos energia, isso consome menos energia do seu corpo. Então, como o seu cérebro está preocupado em sobrevivência, é óbvio que é mais fácil continuar com velhos hábitos do que aderir a novos hábitos, né? E isso vale para quando você tenta comer menos, mudar o que você come,
parar de fumar, começar uma atividade física, né? O que seu cérebro prefere? Correr uma maratona de 40 quilômetros ou assistir uma série no Netflix? A resposta é depende. Meu Deus, Thales, como que depende? Como que pode ser mais gostoso correr uma maratona do que assistir um Netflix? Porque dor e prazer são coisas parecidas, mexem com centros de recompensa parecido. Então, vocês já viram que às vezes a gente olha alguém fazendo alguma coisa e fala assim: Meu Deus, como que esse cara tá fazendo isso aqui? Ele é louco? Às vezes eu penso isso, né? Quando o cara tá escalando o Everest, uma montanha de gelo, corre risco de vida, de perder o nariz, de perder os dedos por congelamento, de morrer. Fala, que prazer que tem em chegar lá. Eu falo assim, não, Tarles, esse é o prazer do cara, deixa ele. É o tesão da vida dele é fazer isso aí. Para ele é um objetivo. Né? A gente tem que respeitar isso. Isso causa um baita prazer nesse cara. Porque no cérebro dele é isso que o motiva, é isso que é um hábito. É isso que ele persegue. A dopamina dele é isso aí. O centro de recompensa dele é isso aí que ele está fazendo. Para você hoje pode ser ficar o sábado e o domingo inteiro assistindo Netflix. Então, quando você tenta fazer algo diferente do que você tá fazendo, do que assistir esse Netflix, poxa, é desconfortável, tá? Então, lembre que um hábito, antes de ser um hábito, ele precisa ser uma disciplina. Então, antes de você tomar 3 litros de água de forma natural e espontânea, isso precisa ser uma disciplina. Você precisa focar. Eu preciso beber 3 litros de água por dia. E aí você bebe. Mas, com o tempo, isso passa a ser natural. O seu corpo pede, é gostoso. E o oitavo e último hábito, ou melhor, atitude de quem atinge a remissão autoimune é a coragem. Muitos acham que a coragem é a ausência do medo. Mas a coragem é quando você faz algo mesmo com medo. E o medo, ele não é algo negativo, ele é um mecanismo também de sobrevivência. Esse é o nosso instinto mais primitivo, a sobrevivência. Então, quando eu tenho medo, é com o objetivo de me defender de algo. Olha, aqui tá alto, você pode cair. Olha, aqui tá frio. Olha, aqui tem bicho. Olha, aqui tem não sei o que. Sai correndo. Instinto primitivo, sobrevivência, tá? Então, o medo ele tem essa função. Quando a pessoa não tem isso, ela corre risco de vida. É porque ela não tem medo de nada. Então, o medo é positivo, desde que ele não te paralise. Então, coragem é você ir mesmo com medo, mesmo com uma insegurança. Poxa, nossa, eu tô indo contra a corrente, eu tô seguindo algo que a maioria fala diferente do que o tradicional fala diferente para mim. E é confortável ver o tradicional, não é verdade? O que seu reumatologista, o que seu dermatologista, o que o seu neurologista fala. Não, dieta não vai fazer diferença no que você faz. Não, tomar essa vitamina aqui não vai te fazer mal, mas não vai impactar positivamente. Não, a única coisa que você tem que fazer é tomar os seus medicamentos. Não existe nada o que você possa fazer fora isso, né? É isso que te dizem. Então, quando você acredita em algo e começa a fazer algo diferente dessa corrente, é desconfortável, não te dá medo. Porque existe uma pressão médica, existe uma pressão familiar, muitas vezes, né? Então, é natural isso. Então, não deixe que o medo te paralise. Corajoso é aquele que vai em frente, mesmo com medo. Então, hoje, olha só, você viu as 8 pontos, as 8 atitudes, as 8 formas de pensar e mentalidade que
levaram pessoas a conquistar a remissão e eu quis partilhar isso com você. E olha, vamos lá, vamos reprisar, vamos recapitular. O que que essas pessoas têm? O que que as pessoas que atingiram a remissão têm? Elas focaram em um método, elas não ficaram para lá e para cá, procurando dica daqui e dali, elas focaram. Elas tiveram atitude, elas tiveram ação, ou seja, elas, além de procurarem informação, elas executaram a informação, elas não procrastinaram, elas foram para a ação de fato. Terceiro, elas são pessoas resilientes, elas entendem que fracassos, na verdade, não são fracassos, e sim formas diferentes de aprendizado. Então, elas entendem tudo que saiu da expectativa delas como um aprendizado e não como um fracasso. Ou seja, elas são resilientes. Elas acreditaram no processo, elas confiaram no processo, elas escolheram um processo, elas escolheram o método, e além de colocar em ação e serem resilientes a ele, elas acreditaram, sim, que aquilo era o caminho de fato que iriam levar elas até a remissão, até o controle e o silenciamento da doença autoimune delas. Em quinto, elas tiveram objetivos definidos. Elas não ficaram para lá e para cá. Elas, dentro delas, ou escreveram de fato o que elas queriam, como elas iriam se sentir, onde elas queriam chegar. Então, isso clareou na mente delas. E todas as vezes que você tem objetivos definidos, você entende que a renúncia ela tem um peso muito mais baixo perante ao que você vai conquistar. A renúncia ao que você está abrindo mão fica muito pequeno perante ao que você vai ganhar quando você chegar lá. Isso é a importância de você ter objetivos definidos. Em sexto, elas entenderam o processo. Elas não focaram só no resultado, elas focaram no que elas precisam fazer para atingir esse resultado. Elas curtiram o processo, elas viveram esse processo, elas viveram o dia a dia delas. Elas não ficaram vivendo só pensando no futuro e o que seria da vida delas quando elas chegassem lá. Elas viveram o dia a dia delas e curtiram o processo, com o ônus e o bônus, com os dias ruins e os não ruins, e os dias bons. Porque quando a gente faz uma mudança, às vezes a gente acha que vai ser assim, linear, que vai ser tudo bonitinho, que você vai traçar um plano A e você vai chegar num ponto B e vai ser tudo lindo. E não, a vida tem altos e baixos. E não é a sua vida, é a minha vida, é a vida do Joãozinho, da Mariazinha, da fulana, não sei o quê. A vida de todo mundo é assim, não é só a sua. Você não é um infortunado porque o que você planejou deu errado no segundo dia. Não. E ter objetivos claros e definidos, entender o processo e todos esses passos que eu disse anteriormente, é importante para você entender que nesses altos e baixos que você vai passar, eles fazem parte da sua vida e que você precisa encontrar suporte para entender que a vida não vai ser linear. E que mesmo não sendo linear, foque no que você quer fazer e onde você quer chegar. Tá? E não acho que vai ser perfeito, porque senão você vai ficar esperando o dia perfeito para começar e o dia perfeito para continuar. E esse dia nunca vai existir, porque nós não vivemos num mundo perfeito, tá? Então, às vezes você fica esperando o dia perfeito, deixa esperar passar o Natal, deixa esperar passar o Ano Novo, deixa esperar passar o Carnaval, deixa esperar passar a Páscoa, a festa junina, aniversário do marido, filha, da melhor amiga, do cachorro, do papagaio, e aí você fica esperando. Não tem como, você tem que fazer renúncias e o dia perfeito não vai chegar. E o 8, elas tiveram coragem, mesmo com medo, elas foram. Elas seguiram em frente. Elas foram corajosas. Elas tiveram o medo como um amigo e não como um inimigo, como um mecanismo de te ajudar e não de te atrapalhar,
como algo que está aqui para defender, mas eu sou corajoso, eu vou em frente mesmo assim, tá? Então, esse é o que eu queria falar para vocês hoje. E olha, essa live vale bilhões, porque ela é o resumo de algo que você não pode comprar. Você não pode comprar. Conhecimento e experiência é algo imensurável. Imensurável. E eu dividi aqui com vocês coisas importantíssimas. Que pode ser que para alguns de vocês não faça sentido. Porque para alguns de vocês estejam aqui querendo saber listinha de pode ou não pode. Mas entendam que a remissão, que silenciar um problema autoimune é muito mais amplo. E se você está chegando aqui hoje, se é o primeiro vídeo que você está vendo meu, pode ser que você não tenha essas 8 qualidades e essas 8 atitudes. E não quer dizer que todas as pessoas que chegaram lá tinham essas 8 atitudes juntas. Mas eu digo, ouça isso atentamente e busque atingir essas 8 atitudes, essas 8 formas de pensar. Porque elas, dentro da minha experiência e dentro do que eu ouço das pessoas, de milhares de pessoas, é o que eu vejo em comum entre as pessoas que conseguiram. Então, se isso vale para você, ouça com carinho e persiga elas. Não quer dizer que você vai atingir todas elas, mas persiga. Não faça para ver se vai dar certo. Faça até dar certo. Existe uma diferença entre você fazer para ver se vai dar ou você fazer até dar. Sou encardido, sou resiliente, lembra? É isso, pessoal. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.